Há perdas que doem tanto que você preferiria não se lembrar delas. Anos que você sente que se foram sem dar fruto. Relacionamentos que terminaram deixando você vazio. Oportunidades que desapareceram quando você mais precisava. Sonhos que você enterrou porque já não tinha forças para continuar acreditando. Hoje, não é por acaso que você está aqui. Cada lágrima, cada decepção, cada noite de insônia, se perguntando se valeu a pena seguir em frente, tudo isso Deus vê, e tudo isso tem um propósito. O que o mundo tirou de você, Deus vai devolver, mas não igual, multiplicado. Antes de continuar, quero te convidar a fazer algo. Escreva nos comentários esta declaração: Deus restaurará tudo o que perdi. Não são palavras vazias, é um ato de fé que abre o seu coração para o que estou prestes a revelar. Vamos começar. Número 1. Os anos que o gafanhoto devorou. Joel 2:25. Talvez hoje você olhe para trás e sinta um nó no peito. Anos que se foram entre decisões que não deram certo, doenças que frearam seus passos, pessoas que prometeram ficar e foram embora, oportunidades que nunca voltaram. Talvez você se pergunte em silêncio o que teria acontecido se tivesse escolhido diferente, se tivesse tido mais forças, se a vida não tivesse sido tão dura com você. Essa dor é real. Eu a vejo, eu a conheço e não a minimizo. Porque quando o tempo parece ter sido perdido, é a alma que mais sofre. Há perdas que você não pediu. Há temporadas em que algo invisível chegou e devorou sem permissão. Como um gafanhoto que arrasa um campo inteiro em silêncio, assim vieram crises, traições, erros próprios e alheios. Tiraram de você anos, energia, ilusões, identidade, e agora o inimigo sussurra que já é tarde, que o melhor ficou para trás, que só resta se conformar. Mas escute com atenção, eu não sou limitado pelo tempo. O que você chama de anos perdidos, eu chamo de terreno pronto para restauração. Talvez você carregue a pergunta que mais dói. E se eu tivesse feito as coisas de forma diferente? Essa pergunta não busca respostas, busca punição. E não é a minha voz que te condena. Há quem tenha perdido tempo por decisões próprias, outros por doença, outros por cuidar de alguém, outros por confiar onde não deveriam. A forma muda, mas a dor se parece. E ainda assim, nenhum desses anos ficou fora das minhas mãos. Nada do que você viveu escapou do meu olhar. Imagine por um momento olhar para trás e não ver escombros, mas um caminho que, embora duro, tinha sentido. Um caminho que te trouxe exatamente até aqui, onde eu tenho algo preparado para você. Não foi desperdício, foi preparação. Como um jardineiro que espera depois de uma longa seca, eu não apenas rego a terra quando a chuva volta, eu multiplico a colheita seguinte. A seca não foi o fim, foi o processo. Por isso, eu te falo com uma promessa que atravessa gerações. Eu disse: e vos restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, pela locusta, pelo pulgão e pela lagarta. Isso não é poesia, é uma declaração. Eu não disse que devolveria os mesmos anos, mas a plenitude que esses anos deveriam produzir. Posso fazer em um instante o que parece impossível recuperar em décadas. O meu tempo não é cronológico, o meu tempo é redentor. Olhe para Jó. Ele perdeu tudo em uma única temporada. Saúde, família, honra, estabilidade. Chegou a pensar que sua história tinha terminado. E quando já não esperava nada, quando só lhe restavam o pó e o silêncio, eu intervim. E lhe devolvi o dobro, não um pouco mais, não apenas o justo. O dobro. E ele não era jovem quando isso aconteceu. Foi quando o mundo teria dito, já não vale a pena. Para mim, nunca é tarde. Eu também disse que faria maior o bem no fim do que no começo. Eu não sou um Deus de finais tristes. Sou um Deus de restaurações que superam o que veio antes. Talvez você sinta que já não tem forças para crer, que orou demais e não viu nada.
Deixe-me dizer algo com ternura. Você não precisa de forças, só precisa soltar. Eu não te peço que lute, eu te peço que confie. Enquanto você espera, eu preparo. Talvez você pense que a sua situação é diferente, complexa demais. Mas eu conheço cada detalhe da sua história, até aqueles que você nunca contou. Não há idade que me limite, não há erro que me surpreenda. Eu não restauro porque você mereça, eu restauro porque te amo. E quando eu faço isso, não devolvo migalhas. Devolvo propósito, paz, dignidade e sentido. Hoje, eu quero que você solte o ressentimento pelo tempo perdido. Não porque não doeu, mas porque isso já não tem poder sobre você. O que resta do seu tempo está cheio de possibilidades nas minhas mãos. Ainda posso fazer com que os seus últimos anos sejam os mais plenos. Ainda posso te dar descanso, propósito e uma esperança tangível. Eu não terminei com você. Os anos que o gafanhoto devorou não terão a última palavra. Eu a tenho. E a minha palavra é restauração multiplicada. Número 2. Da vergonha à dupla honra. Isaías 61, 7. Mas talvez você não tenha perdido apenas tempo. Talvez, junto com os anos, algo mais profundo também tenha ido embora. A sua dignidade, a sua segurança, a maneira como você se enxerga. Talvez hoje você carregue uma vergonha silenciosa que te acompanha por onde você vai. Ninguém a vê por completo, mas você a sente. Está na forma como você abaixa o olhar, em como se apresenta, em como imagina que os outros se lembram de você. Eu a conheço, eu sei de onde ela vem, e quero te dizer algo com clareza. Essa vergonha não é a sua identidade. Há erros que se transformam em rótulos, momentos de fraqueza que parecem definir uma vida inteira. O que fracassou, a que errou, o que caiu, a que não conseguiu. O mundo é rápido em te reduzir ao seu pior capítulo. E com o tempo, sem perceber, você começa a falar consigo mesmo usando essas mesmas palavras. A vergonha se torna uma sombra que caminha ao seu lado, mesmo quando ninguém mais a menciona. Mas eu nunca te chamei pelo seu erro. Eu te chamo pelo seu nome. Talvez haja coisas que você fez, ou coisas que aconteceram com você, que preferiria apagar. Situações que, se alguém soubesse, você sentiria que não olhariam mais para você da mesma forma. Esse peso é grande, e eu não vou fingir que não dói. Eu entendo esse peso. Entendo o que é viver com uma história que você não escolheu contar. Mas escute isto com o coração aberto. O que você chama de imperdoável não é um obstáculo para mim. É o lugar exato onde a minha graça começa. Eu não vim apenas para tirar a sua vergonha. Eu vim para transformá-la, para fazer algo que o mundo não entende. Eu prometi, em lugar da vossa dupla vergonha e da vossa desonra, possuireis dupla honra e tereis gozo perpétuo. Não é apenas limpeza, é restituição. Não é apenas perdão, é exaltação. Onde houve humilhação, eu coloco honra. Onde houve silêncio constrangedor, eu coloco um gozo que permanece. Imagine por um momento que todos esses rótulos que outros colocaram sobre você começam a desaparecer. Fracassado, divorciado, caído, inútil. E no lugar deles surge uma única verdade, firme e luminosa. Honrado por mim. Não porque você conquistou, mas porque eu assim decidi. Eu não te levanto pela metade. Quando eu restauro, faço ao dobro. E essa honra não depende do que os outros pensam, nem do que você sente em um dia ruim. Ela vem de mim. Olhe para a história de José. Foi vendido pelos próprios irmãos, esquecido em uma prisão, marcado por falsas acusações. Anos de espera, de silêncio, de perguntas sem resposta. Se alguém tinha motivos para viver com vergonha, era ele. Mas eu não me esqueci. Cada dia na cisterna, cada noite na prisão, eu estava preparando algo maior. E quando chegou o momento, eu não apenas o tirei da prisão, eu o coloquei no segundo trono do Egito. O que parecia atraso era preparação. O que parecia humilhação era a antessala da honra.
A vergonha funciona como uma ferida que nunca cicatrizou, mas quando passa pelas minhas mãos, transforma-se em cicatriz. E uma cicatriz já não é sinal de derrota, é testemunho de sobrevivência. Aquilo que antes você escondia, eu posso usar para curar outros. A sua história não é algo para esconder, é algo que, transformado pela minha graça, pode gerar vida. O que te envergonhava pode se tornar plataforma de propósito. Talvez você pense que outros merecem mais essa restauração do que você. Que existem pessoas com histórias mais limpas, com trajetórias mais corretas, mas a honra que eu dou não é por mérito, é por amor. Eu não comparo, eu não faço contas como o mundo. Eu vejo o coração cansado, o espírito quebrantado, e ali eu ajo. E quando eu ajo, não dou uma alegria passageira, eu dou gozo perpétuo. Um gozo que não depende de circunstâncias, nem de aplausos, nem de aprovação humana. Hoje, eu quero que você comece a soltar a autocondenação. Essa voz dura que te repete que você já não vale, que já não serve, que já é tarde. Essa voz não é minha. O seu passado explica coisas, mas não te define. Eu vejo algo diferente em você. Vejo valor, vejo propósito, vejo honra preparada. Permita-se perdoar a si mesmo. Permita-se receber o que eu já decidi te dar. E junto com a vergonha, provavelmente você também carrega feridas que ninguém vê. Mas essa é outra parte da restauração que ainda quero te mostrar. Porque eu não quero apenas devolver a sua honra, quero te curar por completo. Número 3. Cura para as suas feridas invisíveis. Salmo 147, 3. E junto com a vergonha, provavelmente você também carrega feridas que ninguém vê. Não estão no corpo, mas pesam mais do que qualquer dor física. São feridas da alma, marcas profundas que você aprendeu a esconder com um sorriso tranquilo e palavras corretas. Feridas formadas pela rejeição, pelo abandono, pela traição, por longos silêncios, por perdas que não tiveram despedida. Eu vejo todas elas, até mesmo aquelas que você já normalizou, e elas não me incomodam, importam-me profundamente. Há dores que nunca foram ditas em voz alta, porque você pensou que ninguém as entenderia. Cargas que você carrega sozinho há anos, talvez décadas. Momentos em que se sentiu invisível, não escolhido, insuficiente. E com o tempo, você aprendeu a seguir em frente sem curar, a funcionar com o coração ferido. Mas viver não é o mesmo que estar curado. Eu não te fiz para sobreviver endurecido. Eu te fiz para viver em paz. Muitos dos seus lutos não foram apenas um, foram se acumulando. Pais que partiram, amigos que já não estão, um cônjuge que foi embora ou mudou, uma saúde que já não responde da mesma forma, capacidades que antes você tinha e hoje sente falta. Cada perda deixou uma fenda, e talvez você nunca se permitiu chorar de verdade, porque sentia que precisava ser forte. Mas quero te dizer algo com ternura. Você não precisa ser forte comigo. Pode ser honesto. Eu sou aquele que sara os quebrantados de coração e cuida das suas feridas. Eu não faço isso à distância, não faço com pressa. Eu me sento ao seu lado, coloco as minhas mãos onde mais dói. Não te interrogo, não te julgo, não minimizo o que você sentiu. Eu sei que algumas feridas parecem antigas demais para serem curadas, mas não existe ferida antiga para o médico eterno. O tempo não me limita, o passado não me intimida. Imagine por um momento que eu estou ao seu lado, em silêncio. Não te peço explicações, não te exijo palavras corretas. Apenas coloco a minha mão sobre o seu coração cansado. E você começa a sentir algo que há muito tempo não sentia, alívio. Não é euforia, é descanso. Como se o peso ficasse um pouco mais leve. Assim começa a cura. Não como um evento repentino, mas como um processo cuidadoso. Eu não tenho pressa com você. A cura que eu dou não é superficial. Eu não cubro feridas. Eu as trato, limpo, cuido, enfaixo. Como diz a minha palavra, vinde e voltai para mim, porque eu firo e eu curo, firo e eu enfaixo.
Isso significa que até mesmo o que você não entendeu, até mesmo o que doeu, não ficou fora da minha soberania. Eu posso transformar aquilo que te quebrou no lugar onde o meu amor se manifeste com mais clareza. Existe uma beleza que só aparece depois da fratura. Como a arte de restaurar um vaso quebrado com ouro, onde as rachaduras não são escondidas, mas realçadas. Assim, eu trabalho com você. Eu não apago a sua história. Eu a redimo. Não elimino as marcas. Eu as transformo em testemunho. Aquilo que te envergonhava, aquilo que te fazia sentir fraco, pode se tornar a parte mais bela da sua história quando passa pelas minhas mãos. Talvez você pense que já não tem forças para voltar a crer, que orou demais e não viu mudanças. Mas a cura nem sempre começa quando você sente fé, e sim quando decide soltar. Eu não te peço que entenda tudo, eu te peço que confie. Até mesmo uma confiança pequena é suficiente para que eu comece a agir. Enquanto você descansa, eu trabalho. Enquanto você entrega, eu reconstruo. Você não está sozinho na sua dor, ainda que assim tenha se sentido. Nunca esteve sozinho. Eu estive em cada noite longa, em cada lembrança que volta sem avisar, em cada silêncio que doeu mais do que palavras. E continuo aqui, não para te apressar, mas para te acompanhar, passo a passo, ferida por ferida, lembrança por lembrança. Hoje quero que você se permita algo que talvez nunca tenha feito antes, dar nome ao que dói e entregá-lo a mim. Não tudo de uma vez, um por um. Eu posso carregar, eu posso curar. O seu coração não está quebrado demais, nem a sua história é complicada demais. Eu me especializo em restaurar aquilo que outros deram por perdido. E mesmo que agora você sinta apenas cansaço, quero que saiba isto. A cura que começa no seu interior faz parte de algo maior. Eu não quero apenas aliviar a sua dor. Quero te devolver vida, propósito e esperança. Porque depois de curar as suas feridas invisíveis, ainda há algo mais que eu desejo te mostrar. Uma restauração tão profunda que você nem imaginava ser possível. Número 4. Restauração em dobro. A história de Jó. Jó 42:10. Mas quero te contar a história de alguém que perdeu absolutamente tudo. Não uma coisa, não duas, não uma perda parcial. Tudo. E perdeu tudo de uma vez. Se alguma vez você pensou, o meu caso é forte demais, o que eu vivi não tem mais volta, Deus não poderia me levantar disso. Então, escute a vida de Jó, porque na história dele há uma evidência concreta do que eu posso fazer quando o mundo te tira tudo e você já não sabe como seguir em frente. Jó era um homem íntegro, trabalhador, respeitado. Tinha família, estabilidade, reputação, recursos, tinha paz. E de repente, em um único dia, a sua vida desabou como se alguém tivesse apagado todas as luzes ao mesmo tempo. Mensagem após mensagem, golpe após golpe. Perdeu os filhos, perdeu as riquezas, perdeu tudo o que construiu com esforço. E quando já parecia suficiente, também perdeu a saúde. O corpo virou dor, a mente virou perguntas, o coração virou ruínas. Há pessoas que se identificam com isso porque não foi uma perda isolada, foi uma sequência, como se a vida não desse trégua. E não foi apenas o que ele perdeu, foi como se sentiu. A humilhação de passar de admirado a ser olhado com pena, a sensação de injustiça. Eu fiz o que era certo. Por que isso está acontecendo comigo? Talvez você também já tenha feito essa pergunta. Talvez tenha sido fiel, dado o seu melhor, tentado viver com retidão, e mesmo assim, a vida te atingiu sem piedade. Isso frustra, isso cansa, isso dói. E eu não vou te dizer que não dói. Eu entendo esse clamor. E como se a dor não bastasse, vieram os amigos. Aqueles que deveriam consolar, mas acabaram julgando. Em vez de abraçar, explicaram. Em vez de chorar com ele, procuraram culpados, como se o sofrimento fosse prova de que ele tinha feito algo errado. E essa é uma ferida a mais, a dor social. Quando você já está quebrado e ainda apontam o dedo.
quando já não têm forças e mesmo assim exigem respostas. Jó viveu isso. E talvez você também, quando alguém te disse, se aconteceu, algum motivo tem, sem saber a tempestade que você carregava por dentro. Mas aqui está o sagrado desta história. Jó não ficou apenas no lamento. Houve um momento em que o coração dele passou por um processo profundo. Ele falou, chorou, se quebrou, se cansou. Mas no meio de tudo isso, eu estava trabalhando. Porque às vezes a maré recua antes de uma bênção que volta com força. Às vezes parece que tudo vai embora, não porque eu te abandone, mas porque estou preparando um retorno multiplicado. Você vê vazio, eu vejo espaço para restauração. Jó chegou a uma declaração que mudou tudo. Ele disse, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Isso significa que a relação dele comigo se tornou mais profunda do que antes. Antes, ele me conhecia por relatos. Depois do fogo, me conheceu por experiência. E isso é importante. A restauração não é apenas material. A restauração é interior, é espiritual, é um novo olhar, uma fé mais pura, uma confiança mais real. E agora vem a chave escondida, a chave que muitos ignoram. Jó orou pelos seus amigos, pelos mesmos que o feriram com palavras, pelos que o julgaram quando ele precisava de consolo. Isso é poderoso, porque o perdão não liberta apenas o outro, liberta a sua alma. Há restaurações que destravam quando você solta o veneno que estava te consumindo por dentro. Não porque o outro mereça, mas porque você merece paz. E a Escritura diz com clareza, e o Senhor restaurou a sorte de Jó quando ele orou pelos seus amigos, e o Senhor deu a Jó o dobro de tudo o que antes possuía. Não foi um pouco mais. Não foi, vou te devolver o básico para sobreviver. Foi em dobro. Essa é a minha assinatura. Quando eu intervenho, posso multiplicar aquilo que parecia perdido para sempre. E se você pensa, mas eu não sou tão justo quanto Jó, escute, a restauração não veio pela perfeição de Jó, veio pela minha fidelidade. Eu sou fiel mesmo quando você se sente fraco. Por isso, hoje quero que você guarde isto. Se eu fiz com Jó, posso fazer com você. A sua história não terminou. A sua noite não é eterna. A sua perda não tem a última palavra. E se há alguém que você precisa soltar no coração, alguém que te feriu, alguém que ainda pesa dentro de você, entregue a mim. Ore. Solte. Não para negar o que aconteceu, mas para abrir a porta para o que está por vir. E se você está no processo de espera, semeando com lágrimas, com silêncios, com dias em que a fé parece pequena, há algo que você precisa saber. Eu não esqueço. Eu não chego atrasado. Eu preparo o dobro no tempo perfeito. Número 5. Semear com lágrimas, colher com alegria. Salmo 126, 5 a 6. E se você está no processo de espera, semeando com lágrimas, há algo que você precisa saber. Nenhuma lágrima sua cai no chão como se não tivesse valor. Você pode sentir que está se desgastando, que está dando o seu melhor e não vê resultados, que está orando e o céu parece silencioso. Mas eu estou vendo essa fidelidade que ninguém aplaude. Eu estou vendo essa força humilde que se levanta mais um dia, mesmo com o coração pesado. E quero te dizer com ternura, isso que você está vivendo não é desperdício, é semente. Há estações em que tudo o que você consegue oferecer é continuar, mesmo doendo. E isso é exatamente o que significa semear com lágrimas. É levantar quando não há vontade. É cuidar de alguém quando você mesmo precisa de cuidado. É permanecer firme, mesmo tremendo por dentro. É continuar fazendo o bem, continuar buscando o meu rosto, continuar escolhendo a fé, mesmo sentindo que está caminhando em câmera lenta. Não se envergonhe das suas lágrimas. Lágrimas não são fraqueza, são um investimento de fé, porque uma semente sempre parece pequena no começo, e além disso, ela é enterrada, desaparece, parece que nada está acontecendo. Assim também é o seu processo.
Você semeia, confia, espera, e há dias em que tudo parece estar debaixo da terra, como se a sua oração tivesse afundado, como se o seu esforço não tivesse resposta. Mas é lá embaixo que o invisível acontece. É lá que as raízes trabalham. É lá que o broto se prepara. O que para os seus olhos parece quietude, para mim é crescimento profundo. A minha palavra diz assim: os que semearam com lágrimas, com alegria, colherão. Não diz talvez, não diz quem sabe se tiver sorte. Diz com certeza, porque eu não minto. E ainda acrescenta algo mais íntimo. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com alegria, trazendo seus feixes. Isso significa que, mesmo se hoje você caminha chorando, ainda assim está caminhando. E esse caminhar, ainda que lento, é um ato de confiança. Você não está retrocedendo, você está semeando. E quero que você imagine isso com clareza. Imagine chegar o dia em que os seus braços estejam tão cheios de colheita que mal consiga caminhar. Tão cheios de respostas, de restauração, de paz, de reencontros, de momentos que devolvem vida. E então você se lembrará de que tudo começou com uma semente regada com lágrimas, não com uma força perfeita, não com uma fé gigantesca, mas com um Senhor, aqui estou, não entendo, mas não desisto. Essa é a linguagem que eu honro. Talvez você me diga, tenho semeado a vida inteira e nunca colhi. E eu entendo esse cansaço, entendo o esgotamento espiritual de esperar por tanto tempo. Entendo o que é sentir que outros avançam enquanto você parece estar no mesmo lugar. Mas escute, a sua colheita não depende do relógio humano. Depende do meu tempo perfeito. E o meu tempo não é crueldade, é preparação. Eu não atraso por capricho. Eu amadureço o que vou te entregar e também preparo você para receber, sem que suas mãos se quebrem, sem que o seu coração se quebre. O jardim tem invernos. Há estações em que tudo parece morto, em que os galhos estão secos, em que o solo está frio. Mas debaixo da superfície, as raízes continuam trabalhando. Assim é a sua vida agora. Pode parecer inverno, mas não é o fim. É trabalho subterrâneo. É Deus agindo no oculto, preparando uma primavera explosiva. Eu estou movendo coisas que você não vê. Estou alinhando portas, curando o seu interior, fechando ciclos, limpando o terreno para que o novo não se contamine com o velho. E há mais uma coisa: quando eu te faço colher, não muda apenas o que está fora, você muda. Porque a verdadeira transformação não é só receber coisas, é receber uma versão renovada de si mesmo. Você não será o mesmo depois desta estação. Sairá com mais compaixão, mais discernimento, mais paz, mais profundidade. Sairá com uma fé menos frágil, sairá com uma identidade mais firme. Por isso, ainda que hoje doa, não se desespere. O que vem não é apenas melhora, é multiplicação. Por isso também te digo, não se canse de fazer o bem, porque no tempo certo você colherá se não desistir. No tempo certo, não no tempo do medo, não no tempo da ansiedade, no tempo de Deus. E enquanto esse tempo não chega, a sua tarefa não é controlar, é confiar. Não é exigir, é perseverar. Mais um dia, mais uma oração, mais um ato de fé. Hoje quero que você dê significado às suas lágrimas. Elas não são sinal de derrota. São prova de que você ainda ama, de que ainda espera, de que ainda está vivo por dentro. E eu não desprezo esse coração sensível. Eu cuido dele, eu o fortaleço, eu o estou guiando. Mas e quando você sente que está em um deserto, onde parece que nada pode crescer? Também tenho uma palavra para você, porque até no deserto eu faço brotar vida. Número 6. Caminho no deserto, rios na solidão. Isaías 43:19. Mas o que acontece quando você sente que está em um deserto? Não um deserto poético, mas um deserto real. Seco, silencioso, onde você olha ao redor e não vê sinais, não vê portas, não vê opções. Você caminha e tudo parece igual. Ora e parece que nada muda.
bate em portas e todas estão fechadas. Esse lugar cansa a alma e quero que você saiba algo desde o início. Eu sei exatamente como é estar aí. O deserto nem sempre é ausência de fé. Muitas vezes é ausência de respostas. É essa fase em que você já tentou tudo o que sabia fazer, onde esgotou ideias, forças, contatos, explicações, onde até o que antes funcionava já não funciona mais. O deserto pode ser espiritual, emocional, econômico, familiar. Pode ser uma doença que não cede, uma solidão que pesa, uma incerteza que não te deixa dormir. E no meio de tudo isso surge a pergunta silenciosa: e agora? Escute-me com atenção. Quando você não vê nenhum caminho, eu não estou procurando uma porta. Eu estou criando algo novo. Eu não reciclo rotas antigas. Não te peço que volte ao início. Eu começo a partir de onde você está agora. Por isso eu disse: eis que eu faço coisa nova. Em breve ela surgirá. Vocês não a perceberão. Outra vez abrirei caminho no deserto e rios na solidão. Isso não é uma frase bonita. É uma promessa viva. Às vezes o problema não é que eu não esteja agindo, mas que você esteja tão focado no terreno seco que não percebe que algo já está brotando. Você está esperando uma solução conhecida, enquanto eu estou trazendo uma que você nunca considerou. O deserto não tem mapas, e isso é intencional, porque quando não há mapa, você aprende a caminhar confiando, não controlando. Aprende a ouvir, não a forçar. Aprende a depender, não a se antecipar. Imagine alguém perdido no meio do deserto, sem água, sem direção, sem referências. Cada passo parece inútil, mas, de repente, exatamente onde pisa, brota água. Não ao longe, não amanhã, ali. E esse rio não apenas mata a sede, começa a marcar o caminho. É assim que eu ajo muitas vezes. Não te mostro todo o trajeto desde o início. Eu te dou provisão passo a passo. Caminho enquanto você caminha. Luz enquanto você avança. Os rios na solidão não são pequenas gotas. São abundância onde ninguém esperava. São recursos que não estavam nos seus cálculos. São pessoas que aparecem no momento certo. São forças que retornam quando você pensava que já não havia mais. São novas oportunidades quando você achava que já era tarde. Eu não sou um Deus de escassez criativa. Sou um Deus que surpreende quando você já baixou a guarda. Talvez você diga: já tentei de tudo, não há saída. Mas essa frase pressupõe que eu só posso usar caminhos existentes. E isso não é verdade. Eu não preciso do que existe. Eu crio o que não existe. Onde você vê fim, eu vejo começo. Onde você vê muro, eu vejo espaço para abrir algo novo. Por isso não te peço que empurre com mais força a mesma porta. Te peço que descanse e abra os olhos. O novo nem sempre se parece com o que você esperava. Pense em um GPS quando você pega um desvio errado. Ele não fica bravo com você, não te abandona, simplesmente recalcula. A partir de onde você está, não te diz: volte ao início, diz: vamos por aqui agora. Assim sou eu com você. Não te repreendo pelo passado, não te humilho pelos erros. Recalculo a sua rota a partir da sua posição atual. E essa nova rota não é castigo, é misericórdia. Talvez o deserto tenha feito você se sentir inútil, invisível, esquecido. Talvez você tenha pensado que sua vida já não tinha direção nem propósito. Mas o deserto não tira o seu valor, ele o revela. No silêncio, a voz se torna mais clara. Na solidão, a identidade é redefinida. Na falta de opções, aprende-se a confiar de verdade. Nem tudo o que está seco é morte. Às vezes, é terreno pronto para algo que nunca antes havia crescido. Hoje quero que você solte a pressão de forçar resultados. Pare de bater em portas fechadas. Pare de se culpar por não enxergar uma saída. Sua tarefa agora não é entender tudo, é permanecer. Permanecer com o coração aberto, permanecer atento, permanecer confiando. Eu estou fazendo algo novo, mesmo que ainda não tenha nome. E quando começar a brotar, você reconhecerá não pela lógica, mas pela paz que traz. Você não está perdido.
Está sendo guiado por um caminho que ainda não existia. E mesmo que agora você não o veja por completo, cada passo está sendo sustentado. Você não caminha sozinho, não caminha em vão. Eu vou adiante de você, abrindo caminho onde ninguém imaginou que fosse possível. E no meio desse novo caminho que estou criando, há algo de que a sua alma precisa profundamente. Algo que não se compra, não se acelera e não se força. Porque a restauração não é apenas externa, também é interior. E é isso que eu quero te mostrar agora. Número 7. Restauração da alma e guia seguro. Salmo 23:3. E no meio desse novo caminho que estou criando, há algo de que a sua alma precisa mais do que respostas rápidas. Descanso e direção. Porque não basta curar feridas se depois você fica sem rumo. Não basta abrir um caminho se você caminha exausto. Eu não quero te deixar restaurado, mas perdido. Eu quero pegar você pela mão, acalmar o seu interior e guiar você passo a passo, com a ternura de um pastor que conhece cada ovelha pelo nome. Talvez hoje você não se sinta apenas ferido, mas cansado até o mais profundo. Um cansaço que não passa dormindo. Um cansaço que vem de anos carregando responsabilidades, de decisões difíceis, de despedidas, de longos silêncios, de esperar sem ver resultados. A alma também se cansa, e quando a alma está esgotada, tudo fica confuso. As decisões pesam mais, o futuro assusta, a fé parece frágil. Eu vejo esse cansaço e não o julgo. Por isso, eu digo que confortarei a sua alma. Não falo de um alívio superficial, falo de uma restauração interior, profunda, silenciosa. Uma paz que não depende de tudo estar resolvido, mas de saber que você não caminha sozinho. Quando a minha presença toca o seu interior, algo se organiza por dentro, mesmo que do lado de fora ainda existam perguntas. Essa paz, sem explicação humana, é um sinal de que eu estou perto, cuidando de você. Imagine-se por um momento caminhando em uma floresta densa, com neblina, sem saber que direção tomar. Cada trilha parece igual, cada decisão gera medo de errar. E de repente, você sente uma mão suave em seu ombro e ouve uma voz tranquila que diz: "Siga-me, eu conheço o caminho." Eu não grito, não empurro, eu convido. É assim que eu guio. Não com pressão, mas com proximidade. Eu não te levo por qualquer trilha. Eu te guio por caminhos de justiça, caminhos corretos, seguros, ainda que nem sempre sejam os mais rápidos. Às vezes você não entende por que não avança como outros, por que o seu processo é mais lento, por que parece que dá voltas. Mas essas voltas também protegem. Há caminhos que parecem atalhos e acabam ferindo mais. Eu vejo o que você não vê. Por isso você pode confiar. Talvez você diga: "Não sei o que Deus quer de mim." Essa incerteza cansa. Mas escute isso com calma. Eu te guio por amor do meu nome. Isso significa que a minha reputação está em jogo com você. Não me convém deixar você perdido. Não me honra abandonar você à confusão. Eu sou fiel a quem confia, mesmo quando essa confiança é pequena. Você não precisa adivinhar a minha vontade perfeita de uma só vez. Só precisa caminhar comigo hoje. Pense em um farol no meio da neblina. Ele não ilumina todo o caminho até o final da viagem. Ilumina apenas o próximo trecho. E isso é suficiente para não naufragar. Assim é a minha direção. Nem sempre eu te mostrarei todo o mapa, mas nunca te deixarei sem luz para o próximo passo. Passo a passo. Decisão por decisão, dia após dia. Isso também é restauração. Há uma pressão silenciosa que muitos carregam. Sentir que precisam resolver tudo agora, entender tudo já, tomar a decisão perfeita. Mas eu não te peço perfeição, eu te peço descanso. Descanso em saber que nem tudo depende de você. Descanso em soltar o controle que tem roubado a sua paz. Descanso em permitir-se parar um pouco e respirar. Descansar não é retroceder,
É confiar ativamente. Talvez você tenha passado anos sendo forte para os outros, sustentando, aconselhando, resolvendo, e ninguém perguntou se você também precisava de direção. Eu te ofereço isso agora. Não porque você seja fraco, mas porque é humano. E porque até as ovelhas mais fiéis precisam ouvir a voz do pastor para não se perderem. Você não precisa provar nada, apenas seguir. Quando você me reconhece em todos os seus caminhos, eu endireito as suas veredas. Isso não significa que eu elimine cada curva, mas que faço com que até as curvas te levem ao lugar certo. Nada do que você viveu está fora do meu cuidado. Nem os seus erros, nem as suas pausas, nem as suas dúvidas. Tudo pode ser integrado em uma rota segura quando você caminha comigo. Hoje, eu quero que a sua alma sinta algo simples, mas profundo: segurança. Não aquela segurança arrogante que acha que tem todas as respostas, mas a segurança humilde de saber em quem você confia. Você não está improvisando a vida. Você está sendo guiado, mesmo que não veja tudo com clareza, mesmo que ainda tenha perguntas, mesmo que o futuro continue aberto. Permita-se descansar um pouco, permita-se não decidir tudo hoje, permita-se seguir a voz que fala com paz, não a que grita com medo. Eu não corro à sua frente deixando você para trás. Eu caminho ao seu lado, ajusto o passo ao seu ritmo, e enquanto você avança, eu continuo restaurando. Mas a restauração mais profunda que eu quero fazer em você não é apenas curar, nem apenas guiar. É lembrar você de quem você é em mim. E isso é algo que transforma tudo desde a raiz. Número 8. Nova criatura. Tudo é feito novo. 2 Coríntios 5:17. Mas a restauração mais profunda que quero fazer em você não é apenas curar o que doeu, nem ajustar o que se perdeu. É algo muito mais radical e libertador. É tocar a sua identidade. Porque enquanto você continuar acreditando que é assim que você é e não pode mudar, continuará vivendo com limites que eu nunca coloquei em você. Hoje, quero anunciar uma verdade que quebra correntes. Em mim, você pode ser completamente novo. Talvez você tenha tentado mudar muitas vezes, mudar hábitos, mudar atitudes, mudar reações, e talvez tenha se cansado de começar e falhar. Chegou a pensar que o problema é você, que já não há solução, que a essa altura da vida ninguém muda mais. Mas escute isto com clareza e esperança. Eu não vim fazer de você uma versão melhorada de si mesmo. Eu vim recriar você. O que ofereço não é autoajuda, é vida nova. A minha palavra diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Não diz melhoradas, diz novas. Isso significa que o seu passado não tem a última palavra. Os seus padrões antigos não são uma condenação eterna. Os seus rótulos não são permanentes. O velho passa. Não porque você seja forte, mas porque eu faço algo que você não pode fazer por si mesmo. Talvez você tenha vivido muitos anos com o espírito cansado, apagado, sobrevivendo mais do que vivendo. Mas quando eu entro, o que estava morto volta a respirar. O que estava adormecido desperta. Os seus desejos começam a mudar, não por obrigação, mas porque algo dentro de você é diferente. Você começa a querer o que antes não queria. Começa a soltar o que antes o dominava. Não é magia, é transformação. Imagine acordar um dia e perceber que aquilo que antes o controlava já não tem o mesmo poder sobre você. O medo já não decide por você. A culpa já não paralisa você. A vergonha já não define você. Você continua sendo você, com a sua história, com a sua memória, mas mais livre, mais leve, mais alinhado com quem realmente foi criado para ser. Isso é o que eu faço quando faço você novo. Pense nisso como uma lagarta que se transforma em borboleta. Não é uma lagarta melhorada com asas coladas. É uma criatura completamente diferente, embora conserve o mesmo ADN. Assim é a sua transformação em mim. Eu não deixo de reconhecer você. Eu levo você ao seu propósito original.
Dou a você a capacidade de voar onde antes apenas se arrastava. E não porque você se esforçou mais, mas porque entrou no processo correto. Talvez você me diga, mas já sou muito velho para mudar. E eu respondo com ternura: a mudança não vem de você, vem do meu espírito, e o meu espírito não envelhece, não se esgota, não se limita pelos anos. Sara recebeu promessa quando o corpo dizia impossível. Moisés foi chamado quando outros já teriam se aposentado. Jó foi restaurado quando parecia que tudo tinha terminado. A sua idade não é um obstáculo para mim. Um coração aberto, sim, é uma porta. Entenda algo importante: a santificação é um processo, mas a nova identidade é imediata. Você não se torna novo pouco a pouco. Você é feito novo e depois aprende a caminhar a partir dessa verdade. Por isso, não lute mais tentando mudar a partir da culpa. Mude a partir da identidade. Não haja para ser aceito, haja porque já é aceito. Essa diferença transforma tudo. Com essa nova identidade, também surge um novo propósito. Você já não vive apenas reagindo ao passado. Começa a responder ao chamado que eu coloco em você hoje. Descobre que ainda importa, que ainda tem algo a oferecer, que a sua história, redimida, pode abençoar outros. Que a sua vida não é um erro tardio, mas uma obra em desenvolvimento. Eu não faço você novo para que se esconda. Eu faço você novo para que viva. Talvez você ainda sinta resistência. Talvez uma parte de você se apegue ao conhecido, mesmo que doa. Mas quero convidar você a algo simples e profundo. Solte a identidade antiga. Não a defenda mais. Não a justifique mais. Entregue-a a mim. Eu não tiro nada de você sem lhe dar algo melhor. O que fica para trás não é perda, é libertação. Hoje quero que você ouça esta verdade como uma proclamação sobre a sua vida. Você pode ser diferente, não por força humana, não por disciplina extrema, mas porque eu faço novas todas as coisas. Inclusive você, inclusive agora, inclusive depois de tudo o que você viveu. E com essa nova identidade vem uma nova forma de esperar, de caminhar, de olhar para o futuro. Porque quando você sabe quem é em mim, já não espera com medo, espera com confiança. E é isso que quero mostrar a você a seguir. Número 9. Prisioneiros de esperança. Zacarias 9:12. E com essa nova identidade vem uma nova forma de esperar. Porque você já não espera como alguém derrotado, mas como alguém sustentado. Já não espera com os olhos no chão, mas com o coração ancorado nas minhas promessas. E hoje quero te dar uma palavra que talvez você nunca tenha dito a si mesmo. Você é um prisioneiro de esperança. Eu sei que a palavra prisioneiro soa dura. Soa como confinamento, perda de liberdade, impossibilidade de sair. E talvez assim você tenha se sentido por muito tempo, preso a circunstâncias que não escolheu, preso a emoções que não controla, preso a um passado que não pode mudar, preso a um corpo que já não responde do mesmo jeito, a uma família que mudou, a portas que se fecharam. Eu não minimizo esse confinamento. Eu o vejo e sofro com você. Mas escute a virada santa que faço na sua história. Você não está preso à desesperança. Você está preso à fé. Está preso a uma esperança que não desiste. Está encerrado em uma verdade que não se quebra, mesmo quando a noite é longa. E essa prisão não é castigo, é proteção. Porque quando o inimigo quis te prender para te destruir, eu transformei as paredes em refúgio e a cela em fortaleza. Imagine isto, um lugar onde cada parede te lembra que eu sou fiel, onde cada porta leva a uma promessa, onde cada janela não mostra ruína, mas futuro. Essa é a prisão da esperança. Não é que não exista dor, é que a dor já não manda. Não é que não existam lágrimas, é que as lágrimas já não têm a última palavra. A esperança se torna a sua identidade. Não uma emoção temporária, mas uma forma de existir. A minha palavra declara com poder: voltai à fortaleza, ó prisioneiros de esperança.
Hoje também vos anuncio que vos restituirei o dobro. Você percebe? Eu não te chamo de prisioneiro da vergonha. Não te chamo de prisioneiro do passado. Não te chamo de prisioneiro do medo. Eu te chamo de prisioneiro de esperança. E depois não te dou uma promessa genérica. Eu te dou uma promessa específica. Eu te restituirei o dobro. Há cativeiros que te drenam e cativeiros que te sustentam. O cativeiro emocional é essa prisão interna onde tudo o que você vê é perda, culpa, fracasso, já é tarde. Mas o cativeiro da esperança muda a atmosfera. Ele te mantém dentro das minhas promessas quando a sua mente quer escapar para a ansiedade. Ele te protege da desesperação quando o coração está cansado. Ele te sustenta quando a sua força se esgota. Não porque você seja forte, mas porque a minha palavra é mais forte do que a sua fraqueza. Talvez você me diga, a minha esperança está esgotada. E eu entendo o que você quer dizer. Entendo esse momento em que já não há entusiasmo, em que a fé parece pequena, em que a oração sai mais como suspiro do que como cântico. Mas aqui está a verdade. A esperança bíblica não depende da sua energia. Depende do meu caráter. Depende de quem eu sou. Quando você não consegue sustentar a esperança, eu sustento você. E quando você não consegue crer com força, basta não soltar a minha mão. Por isso eu te digo, volte para a fortaleza. Não volte para a fortaleza das suas estratégias, dos seus cálculos, do seu controle. Volte para a fortaleza que sou eu, para a minha presença, para a minha palavra, para esse lugar interior onde, mesmo quando o mundo grita, você consegue ouvir a minha voz. Porque quando você retorna a mim, a esperança deixa de ser ideia e se torna oxigênio. E essa promessa do dobro não é apenas sobre coisas externas. Sim, eu posso restaurar oportunidades, provisão, relacionamentos, anos, honra. Sim, eu posso abrir portas que ninguém abre, mas também te devolvo em dobro algo mais profundo. Devolvo paz em dobro, força em dobro, clareza em dobro, fé em dobro, propósito em dobro. Devolvo a alegria que você perdeu. Devolvo a dignidade que o mundo te roubou. Devolvo o valor que você mesmo deixou cair. Porque o que o mundo tirou de você não define o seu final. Pode ter tirado tempo, pode ter tirado saúde, pode ter tirado pessoas, pode ter tirado oportunidades, pode ter tirado autoestima. Mas eu tenho a última palavra. Eu não sou especialista em remendos, sou especialista em restituição. E quando eu restauro, não restauro com vergonha, restauro com honra, restauro com abundância, restauro com propósito. Hoje quero que você tome uma decisão interior. Não volte para a prisão antiga. Não volte a se trancar em eu não posso mais, já não serve, já passou. Fique comigo nesta prisão santa, onde a única coisa que te prende é a minha fidelidade. Onde os seus pensamentos aprendem a obedecer à esperança. Onde a sua boca volta a abençoar. Onde o seu coração volta a esperar, ainda que devagar. E quando você sentir que a realidade te golpeia, lembre-se disto. A sua esperança não é fraqueza, é a sua identidade. Você é prisioneiro de esperança. E hoje eu te anuncio com autoridade e ternura. Eu te restituirei o dobro. Mas há algo que você precisa entender sobre o sofrimento que atravessou. Porque até isso eu sei transformar em parte da sua restauração. Número 10. Depois do sofrimento. 1 de Pedro 5:10. Mas há algo que você precisa entender sobre o sofrimento que atravessou. Não é um túnel sem saída, nem uma condenação eterna. Ele tem um marco, um limite, um propósito. A minha palavra não ignora a sua dor. Ela a enquadra. Diz claramente que há um depois. E quando eu digo depois, não falo de uma ilusão. Falo de um ponto real no tempo em que algo muda. Onde o que hoje pesa deixa de dominar. Onde o que hoje dói deixa de mandar. Escute como eu digo, eu sou o Deus de toda a graça, não de um pouco, não de uma medida justa, de toda a graça. Eu não economizo, não me canso, não calculo como os homens.
E esse Deus de toda a graça te chamou para a sua glória eterna em Jesus Cristo. Não te chamou para apenas sobreviver, não te chamou para se resignar, não te chamou para passar despercebido. Te chamou para uma glória que não murcha, para uma plenitude que não depende das circunstâncias. E é a partir desse chamado que você deve entender o sofrimento. Porque depois eu digo algo que muda a perspectiva. Depois de haver sofrido por um pouco de tempo. Eu sei que para você não parece um pouco. Eu sei que você contou noites, anos, perdas, despedidas, silêncios. Mas a partir do meu olhar eterno, de onde vejo o começo e o fim ao mesmo tempo, esse sofrimento não é para sempre. Ele tem data de vencimento. O fogo tem temporizador. Eu não te deixarei arder mais do que o necessário. Talvez hoje você se sinta no meio desse fogo, sinta que está sendo provado por todos os lados, emocionalmente cansado, espiritualmente esgotado, com perguntas que não têm resposta imediata. E parece que ninguém entende a intensidade do que você está vivendo. Mas quero que saiba algo com clareza. O fogo não veio para te destruir, veio para te formar. Como o metal nas mãos do ferreiro, você não está sendo descartado, está sendo fortalecido. Eu sei exatamente quanto tempo te deixar aí. Eu não erro nos seus processos. E então vem a parte que muitos leem rápido, mas que é profundamente pessoal. Diz que eu mesmo te aperfeiçoarei, te firmarei, te fortalecerei e te estabelecerei. Eu não envio outro, eu não delego essa parte. Eu mesmo intervenho na sua história. Eu me aproximo da sua vida de forma direta. Porque o que vem depois do sofrimento não é improvisado, é intencional. Aperfeiçoar você não significa te tornar impecável, significa completar o que estava incompleto, curar o que ficou pela metade, restaurar áreas internas que nem você sabia que estavam feridas. Firmar você significa te dar estabilidade, para que você não viva mais tremendo diante de cada abalo. Fortalecer você é te dar uma força que não tinha antes, uma resistência que nasce de ter sobrevivido ao que você pensou que não sobreviveria. E estabelecer você é te dar fundamento, te dar lugar, te dar segurança para o futuro. Nada disso acontece antes do processo, tudo isso acontece depois. E esse depois chega. Mesmo que hoje você não o veja, mesmo que hoje só sinta cansaço, o fato de você ainda estar aqui, ouvindo, respirando, esperando, ainda que com um fio de fé, já é sinal de que o depois está se aproximando. Talvez você diga, meu sofrimento parece eterno. E eu entendo. Quando a dor se prolonga, a mente começa a mentir. Começa a dizer que sempre será assim, que já não haverá mudança. Mas eu não falo a partir do seu cansaço, eu falo a partir da minha fidelidade. E a minha palavra não falha. Se eu digo depois, há um depois. Se eu digo um pouco de tempo, há um limite. Você vê o agora, eu vejo o final. Você não está perdendo tempo, não está desperdiçando os seus últimos anos, não está fora de propósito. Muito pelo contrário. Este processo está preparando algo que você não poderia sustentar se não tivesse passado por aqui. Há bênçãos que só podem repousar sobre uma vida que foi refinada. Há responsabilidades que só pode carregar um coração que foi quebrantado e curado. Há glória que só pode habitar onde houve fogo e não fuga. Por isso, hoje, eu não te peço que seja forte para sempre. Só te peço que resista um pouco mais, que não solte, que confie mesmo quando a fé parece fraca. Você não precisa entender tudo, não precisa ter respostas claras, só precisa permanecer. Eu faço o trabalho pesado, você descansa na promessa. E enquanto espera esse depois, lembre-se disto, você não está sozinho, não está esquecido, não está atrasado. Você está em processo, e o processo não é o final. O final é restauração, é firmeza, é força, é estabelecimento. Há um depois preparado para você. E quando chegar lá, você olhará para trás e entenderá que o sofrimento não te destruiu. Ele te formou para o que vem. Número 11.
Esperança para o seu porvir. Jeremias 31:17. E enquanto você espera esse depois do qual te falei, há algo que preciso que você guarde profundamente no seu coração. Algo que acalme essa inquietação silenciosa que surge quando você pensa no amanhã. Porque eu sei que mesmo que hoje você esteja respirando um pouco mais tranquilo, o futuro ainda te preocupa. Você se pergunta o que acontecerá com a sua saúde, com as suas forças, com os seus recursos, com a sua família, com os seus últimos anos. Essa ansiedade é real. Eu não a julgo, eu a conheço. E por isso falo com você com a ternura de um pai que não improvisa. Eu digo claramente, há esperança para o seu porvir. Eu não digo talvez, não digo quem sabe, não digo se tudo der certo. Eu digo há. O seu futuro não está suspenso no ar nem dependente do acaso. Ele está sustentado nas minhas mãos. E as minhas mãos não tremem. Eu vejo o panorama completo, inclusive as partes que te assustam porque você ainda não consegue vê-las. Você vê apenas fragmentos, momentos, sintomas, números, notícias. Eu vejo a história inteira. A ansiedade pelo futuro é uma das cargas mais pesadas que você carrega. Porque não dói como uma ferida aberta, mas como uma pressão constante. Ela rouba o seu descanso, tira o seu sono, faz você imaginar cenários que ainda não existem. Mas quero que você entenda algo importante. A sua paz não depende de conhecer o futuro, ela depende de conhecer a mim. Quando você sabe quem está conduzindo, não precisa conhecer cada curva do caminho. A minha palavra também diz, em tuas mãos estão os meus tempos. Isso significa que os seus dias não estão soltos, não estão fora de controle, não estão abandonados. Os seus tempos estão guardados em mim. O tempo que você já viveu, com seus erros e perdas. O tempo que você está vivendo agora, com seus processos e esperas. E o tempo que virá, com suas respostas e descansos. Tudo está contido nas minhas mãos. Talvez você diga no seu interior, na minha idade já não há muito futuro. E essa frase pesa mais do que parece. Mas quero corrigi-la com amor. O seu porvir não se mede apenas em anos terrenos. O seu porvir inclui a eternidade. Inclui uma esperança que não se acaba quando o corpo enfraquece. Inclui uma promessa que vai além desta vida. O melhor futuro possível não é o que você pode planejar, é o que eu já garanti para você. Imagine uma criança sentada no banco de trás de um carro. Ela não sabe para onde vai, não conhece o caminho, não controla o volante, mas vai tranquila. Não porque entende o trajeto, mas porque confia em quem dirige. Assim, quero que você descanse. Eu não te peço que saiba como tudo vai se resolver. Eu te peço que confie em quem conduz a sua história. A sua paz não vem de ter respostas, vem de ter confiança. Soltar o controle não é irresponsabilidade, é fé madura. É reconhecer que há coisas que você não consegue carregar sem se quebrar e que eu consigo sustentar sem me cansar. Quando você solta o controle, não perde segurança, ganha descanso. Quando deixa de antecipar o amanhã com medo, começa a viver o hoje com gratidão. E isso já é uma forma de restauração. Eu sei que você se preocupa com quem cuidará de você, com o que acontecerá se o seu corpo falhar, se os recursos serão suficientes, se você ficará sozinho. Eu não ignoro essas perguntas, mas quero que você se lembre disto. Você nunca esteve sozinho, nem mesmo nos momentos em que se sentiu abandonado. Eu estive com você em cada etapa e não vou deixar de estar agora. Eu não te trouxe até aqui para te soltar no fim do caminho. A esperança para o seu porvir significa que ainda há bem pela frente. Ainda há paz para experimentar, ainda há propósito para viver, ainda há amor para receber e entregar. Ainda há momentos que marcarão o seu coração com gratidão. Talvez não como você imaginava antes, mas exatamente como você precisa agora. Eu não repito etapas, eu faço coisas novas. Quando a ansiedade pelo amanhã quiser tomar conta de você, volte a esta verdade simples. O seu futuro está seguro porque eu sou fiel.
Não porque tudo será fácil, mas porque nada escapará do meu cuidado. Não porque não haverá desafios, mas porque você não os enfrentará sozinho. O seu porvir não é uma ameaça, é uma promessa. Hoje quero que você faça algo no mais profundo da sua alma. Solte o peso do amanhã. Entregue-o a mim. Não apenas com palavras, mas com confiança real. Permita-se descansar. Permita-se dormir em paz. Permita-se viver este dia sem carregar aquilo que ainda não chegou. Eu já estou lá. Eu já estou cuidando do que vem. E enquanto você descansa nessa segurança, quero te preparar para o próximo passo. Porque talvez agora mesmo você se sinta em um lugar muito escuro, onde a esperança parece pequena. E ali também tenho algo a te dizer. Algo que pode acender luz até na noite mais profunda. Número 12. Levantado dos abismos. Salmo 71:20. Mas talvez agora mesmo você esteja em um lugar muito escuro, um lugar do qual quase não se fala, porque dói demais explicá-lo. Não é apenas tristeza, é esse cansaço da alma que surge quando você lutou por anos, quando perdeu demais, quando o coração se sente pesado e a esperança parece distante. Eu conheço esse lugar. Ele não me é estranho. Eu não o observo de longe. Eu sei exatamente onde você está. O salmista expressou isso com profunda honestidade quando disse: Tu que me fizeste ver muitas angústias e males. Ele não disse uma angústia, disse muitas. Não falou de um mal isolado, falou de um acúmulo. Há dores que não chegam sozinhas, chegam em cadeia, um luto após o outro, uma decepção sobre outra, uma perda que abre a porta para a seguinte. E assim, sem perceber, você se encontra em um abismo que não planejou visitar. Talvez você se pergunte como chegou aí. Talvez sinta que o poço é tão profundo que já não enxerga a saída. Mas escute isto com atenção. O abismo não é a sua sepultura. Não é o final da sua história. É o lugar de onde eu te levanto. Não é evidência de que você fracassou. É o ponto exato onde o meu poder se manifesta com mais ternura e mais força. A Escritura não diz que eu vou te ensinar a sair sozinho. Diz algo muito mais íntimo e poderoso. Tornarás a dar-me vida e de novo me levantarás dos abismos da terra. Isso significa que eu não te deixo instruções do alto. Eu não digo, anime-se, seja forte, esforce-se mais um pouco. Eu desço até onde você está. Eu te encontro na escuridão, eu te tomo e eu te levanto. Imagine estar no fundo de um poço, frio, úmido, sem forças para gritar. Você não tem energia para subir, nem clareza para se orientar. E de repente, você não ouve reprovações, não ouve exigências. Você sente uma mão firme que te sustenta. Ela não te solta, não se apressa. Começa a te erguer pouco a pouco em direção à luz. Assim é o meu resgate. Não violento, não impaciente, seguro. Talvez você pense que está afundado demais, que a sua tristeza é muito antiga, que a sua depressão já criou raízes. Mas o texto diz: os abismos da terra. Não há profundidade que eu não possa alcançar. Não há escuridão que me intimide. Não há silêncio que me impeça de te ouvir. Eu não fujo das suas lágrimas. As suas perguntas não me incomodam. O seu cansaço não me decepciona. E observe algo mais. O salmo não fica apenas em sair do abismo. Ele diz também: aumentarás a minha grandeza e tornarás a consolar-me. Depois da profundidade, vem a restauração do propósito. Você não sai apenas vivo, sai transformado, com um olhar mais compassivo, com uma fé mais real, com uma sensibilidade que antes não tinha. A dor não te destrói, te prepara para algo maior do que você imagina agora. Talvez hoje você não consiga sentir consolo. O choro parece constante, mas também está escrito que o choro pode durar uma noite, mas pela manhã vem a alegria. A noite não é eterna, embora agora pareça. A escuridão não tem a última palavra. Amanhã chega, mesmo quando você já não a espera. E quando chega, não apaga o que foi vivido.
mas preenche tudo de sentido. Eu não te julgo por ter se cansado. Eu não te repreendo por se sentir fraco. Eu não te exijo uma fé perfeita quando você mal consegue respirar. A única coisa que te peço é que não feche o seu coração. Mesmo que você não saiba orar, mesmo que só consiga dizer o meu nome em silêncio, mesmo que apenas consiga soltar um suspiro, isso basta. Eu faço o trabalho pesado. Eu sou o resgatador. Se você está no abismo, não está fora do meu alcance. Pelo contrário, está no lugar onde o meu amor mais se aproxima. Onde ninguém mais desce, eu desço. Onde você se sente invisível, eu te vejo. Onde você acha que tudo terminou, eu volto a te dar vida. E quando você começar a subir, mesmo que lentamente, mesmo que o seu coração ainda trema, lembre-se disto. Você não sobe sozinho. Eu vou com você. Eu te sustento. Eu cuido de você. Eu te levanto. E o que hoje é escuridão, amanhã será testemunho de que não existe profundidade capaz de vencer o meu amor por você. Número 13. Levantado dos abismos. Salmo 71, 20. E quando você começar a subir, precisará de forças novas. Não forças emprestadas, não forças recicladas, não ânimo humano que dura um pouco e depois se apaga. Você precisará de uma renovação que venha do alto, de uma energia que não dependa da sua idade, nem da sua história, nem do que fizeram com você, nem do que você perdeu. Porque eu não estou te chamando para sobreviver mais um dia com o pouco que ainda resta. Eu estou te chamando para levantar asas. A Escritura diz isso com uma promessa direta, forte, viva. Mas os que esperam em Jeová terão novas forças, levantarão asas como as águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías 40, 31 não é uma poesia bonita para pendurar na parede. É uma chave, é uma estratégia espiritual. É o segredo para se levantar novamente quando você sente que já não consegue. Porque esperar em mim não é ficar parado olhando para o teto. Esperar em mim não é se resignar, não é dizer já foi. A espera verdadeira é ativa, é uma tensão santa, é como uma corda que se estica, como um arco que se prepara para lançar a flecha. Há uma força se acumulando enquanto você crê, enquanto você ora, enquanto você se rende, enquanto você diz: Senhor, eu já não posso, mas Tu podes. Essa espera não te enfraquece, ela te prepara. Talvez você diga: mas eu já não tenho energia nem para esperar. E eu te digo: não se preocupe. A energia para esperar também vem de mim. Eu não estou te pedindo que chegue forte para receber forças. Eu estou te dizendo: venha como você está. Venha cansado, venha com o coração lento, venha com a mente pesada, venha com lágrimas. E você verá como nessa mesma entrega, algo começa a mudar por dentro. Novas forças. Escute bem essa palavra, novas. Não é que eu te dê um pouco mais do mesmo, não é que eu te dê um empurrão para você aguentar. É novo, é outra fonte. É como se você conectasse a sua alma a uma corrente que não se esgota. Quando o humano se acaba, o meu começa. Quando a sua resistência termina, a minha fidelidade se ativa. Eu não te dou apenas o que te falta, eu te dou o que te transforma. E então vem a imagem da águia. A águia não vive olhando para o chão. A águia não fica presa ao barulho de baixo. A águia tem altura, tem perspectiva. Você passou tempo demais olhando apenas para perdas, apenas para portas fechadas, apenas para lembranças, apenas para o que o mundo te tirou. Mas eu estou te levantando para que você veja de cima. De cima se entende o que embaixo parecia injusto. De cima se vê que a tempestade não era o seu fim, era o seu treinamento, porque a águia não foge da tempestade. A águia usa as correntes da tempestade para se elevar. Onde outros se escondem, ela sobe. Onde outros se desesperam, ela se posiciona. E quando chega ao alto, lá em cima, a calma. Lá em cima, a clareza. Lá em cima, há sol.
É isso que eu faço com você. O que hoje te atinge pode se transformar na corrente que te levanta. O que hoje te dói pode se transformar no impulso que te leva a outro nível de fé. Imagine estender os seus braços e sentir que, em vez de cair, você começa a se elevar. As nuvens ficam embaixo, a escuridão fica embaixo, a confusão fica embaixo, e você, de repente, respira diferente. Não porque tudo se resolveu, mas porque a minha presença te sustentou. E então, você entende algo. Eu não estou te levando de volta ao ponto onde você estava antes. Eu estou te levando a um ponto mais alto, porque o que o mundo te tirou, eu te devolvo em dobro, mas com uma diferença. Agora você não será o mesmo. E veja a promessa completa. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Aqui há algo lindo. Eu não te dou apenas um momento de emoção para que num dia você corra e no outro desmorone. Eu te dou constância. Eu te dou resistência. Eu te dou estabilidade. Eu te dou força para os dias rápidos e para os dias lentos. Para os dias em que você sente que avança muito e para os dias em que só consegue dar um passo. Porque, para mim, caminhar também é vitória. Talvez você tenha se sentido culpado por avançar devagar. Você se comparou, pensou, eu já deveria estar melhor. Mas eu celebro o seu passo. Eu conto os seus esforços. Eu vejo as suas madrugadas, eu vejo as suas noites. E eu te digo, você não se fatigará. Não porque você seja forte, mas porque eu sou a sua força. Não porque você tenha controle, mas porque você se rende. Então hoje, nesta estação, pratique essa espera ativa. Fale comigo, ainda que com poucas palavras. Abra a minha palavra, ainda que seja um versículo. Solte o controle, mesmo que a sua mão trema. Perdoe, ainda que doa, porque o perdão te libera do peso. E enquanto você faz isso, eu faço o que você não pode. Renovar você por dentro, levantar você acima da tempestade e devolver vida a você. Vida em dobro, paz em dobro, propósito em dobro. E agora quero que você entenda algo que muda tudo. Quando eu te dou novas forças, não é apenas para que você resista, é para que você volte a crer que a sua história ainda tem capítulos gloriosos pela frente. Número 14. Tudo coopera para o bem. Romanos 8:28. E agora quero que você entenda algo que muda tudo. Algo que une cada lágrima, cada perda, cada silêncio e cada espera em uma única verdade firme. A Escritura não diz pensamos, não diz acreditamos às vezes, não diz tomara que seja assim. Diz com clareza, sabemos. E sabemos que aos que amam a Deus, todas as coisas cooperam para o bem. Não algumas coisas, não apenas as boas, todas. Esse sabemos não nasce de uma emoção passageira, nasce de conhecer o meu caráter. Você não pode controlar as circunstâncias, mas pode confiar em quem eu sou. Eu não improviso com a sua vida. Eu não ajo tarde. Eu não me surpreendo com a sua história. Cada etapa, inclusive as que te quebraram, está dentro de um plano que você ainda não vê por completo, mas que eu conheço perfeitamente. Talvez, quando você olha para trás, só veja erros, decisões que hoje faria diferente, pessoas que te marcaram de forma dolorosa, perdas que você nunca pediu. Da sua perspectiva, parece um caos sem sentido, como fios soltos sem forma. Mas da minha, tudo está sendo tecido. Cada fio escuro tem um lugar. Cada cor apagada cumpre uma função. O tapete só é compreendido quando visto de cima. Todas as coisas cooperam para o bem. Não significa que tudo o que você viveu foi bom. Eu não estou negando a sua dor. Eu não estou justificando as injustiças. Eu não estou minimizando as feridas. Cooperar para o bem não é o mesmo que ser bom. Cooperar para o bem significa que eu tomo até aquilo que foi mal, até o que te feriu, até o que o mundo te tirou, e uso como parte do processo que te forma, te amadurece e te prepara para o que vem.
Há coisas que por si mesmas jamais produziriam algo bom. Mas quando eu as tomo em minhas mãos, elas mudam de função, como instrumentos em uma orquestra. Ouvidos separadamente podem soar estranhos, até dissonantes, mas quando o maestro os conduz, cada som encontra o seu lugar. Eu sou esse maestro, e a sua vida não é ruído, é uma sinfonia em processo. Esse versículo também diz algo importante: aos que amam a Deus. Não diz aos que nunca falharam, não diz aos que sempre fizeram tudo certo, diz aos que me amam, e amar não é perfeição. Amar é relacionamento. Amar é voltar a mim mesmo com dúvidas. Amar é não soltar a minha mão, mesmo sem entender o caminho. Amar é dizer: Senhor, eu não compreendo isso, mas confio em Ti. Talvez você diga: não vejo como algo bom pode sair do que vivi. E é natural que você não veja agora. Há processos que só são compreendidos com o tempo. Há capítulos que só ganham sentido quando a história avança. Eu não estou te pedindo que entenda tudo. Estou te pedindo que confie que nada foi desperdiçado. Nada do que você chorou foi em vão. Nenhuma oração foi ignorada. Nenhum ano foi perdido. Até o tempo que você chama de estagnado estava trabalhando algo profundo em você. Porque eu não estou interessado apenas em te dar bênçãos externas. Eu estou formando alguém que possa sustentar o que vem sem se perder de si mesmo. E o texto acrescenta algo mais: conforme o seu propósito são chamados. Há um propósito maior que atravessa toda a sua história. Não é apenas que as coisas deem certo, é que você seja transformado. O versículo seguinte diz que eu estou te formando à imagem do meu filho. Isso significa que até a dor foi usada para te tornar mais compassivo, mais sensível, mais humano, mais dependente de mim. Talvez hoje você olhe para a sua vida e pense que ela não ficou como você imaginava, mas ficou como eu podia usá-la. E isso é maior do que você imagina, porque eu não estou terminando a sua história onde você a deixou. Eu continuo escrevendo, eu continuo restaurando, eu continuo multiplicando. Quando você diz, perdi demais, eu digo, você ainda não viu tudo o que eu posso fazer. Quando você diz, já é tarde, eu digo, para mim, nunca é. Quando você diz, isso não faz sentido, eu digo, confia, o plano é perfeito, mesmo que agora você não veja. Tudo o que o mundo te tirou não foi o fim, foi parte do processo. E agora, com tudo o que você viveu, com tudo o que aprendeu, com tudo o que suportou, eu te digo com amor e firmeza, nada foi inútil. Tudo coopera, tudo trabalha, tudo se move em direção a um bem maior. E agora, com tudo o que percorremos juntos, quero te convidar a algo simples, mas poderoso. Solte a necessidade de entender tudo. Descanse em mim. Confie no meu plano. Porque o que hoje você vê como fragmentos quebrados, amanhã verá como uma obra completa. E então entenderá que, mesmo nos seus momentos mais escuros, eu já estava preparando o bem que hoje começa a aparecer. Caminhamos juntos pelas promessas mais poderosas de restauração que a minha palavra contém. E, embora esta mensagem chegue ao fim, o que eu semeei no seu coração está apenas começando a dar fruto. Quero que você se lembre de 3 verdades que nunca deve esquecer. Primeira, eu posso restituir tudo o que você perdeu, inclusive o que parece irrecuperável. Segunda, o seu sofrimento tem data de vencimento. Há um depois, e nesse depois eu mesmo te levanto. Terceira, nada do que você viveu foi desperdiçado. Cada dor, cada espera, cada lágrima está sendo tecido em algo que você ainda não pode ver, mas que será belo. Esta noite, antes de dormir, quero que você faça algo simples. Diga em voz alta uma coisa que você sente que perdeu, apenas uma, e diga, Senhor, confio que Tu a restaurarás à Tua maneira e no Teu tempo. Essa pequena oração pode ser o começo de tudo o que eu preparei para você.
Se esta mensagem tocou o seu coração, compartilhe com alguém que também precise ouvi-la. Às vezes, um vídeo pode ser a resposta à oração de outra pessoa. E se você quiser continuar recebendo mensagens como esta, inscreva-se para que possamos continuar este caminho juntos. Lembre-se disto: o que o mundo te tirou, eu te devolvo, mas não igual, multiplicado. Que o Deus de toda graça, que te chamou para a sua glória eterna, te restaure, te confirme, te fortaleça e te estabeleça. A minha paz esteja com você hoje e sempre. Amém.